chamar como prometido o nosso Paulo do Vale, repórter PDV, que vai trazer mais informações sobre essa crise do Departamento Médico do São Paulo e também toda essa questão, né, que acometeu o Oscar, optou pela aposentadoria antecipada. Que coisa, hein, meus amigos? De volta aqui nos Donos da Bola, Paulo do Vale. Bom, vamos lá, né? Começando com essa informação do dia, que é a aposentadoria do Oscar, aquilo que a gente já imaginava, né? Logo quando aconteceu aquele susto, né? Que depois veio o diagnóstico da síncope vasovagal, mas que era uma história que já vinha correndo nos bastidores, que o Oscar poderia ter aí alguns problemas um pouco mais sérios com relação à parte cardíaca. E de fato o jogador definiu, né? Não seguirá atuando a partir do ano de 2026, vai rescindir com o São Paulo aí. Acredito que um acordo amigável entre as partes. É um jogador caro, né, que custou caro ao tricolor paulista com relação aí à folha de pagamentos. E claro que a gente lamenta muito o Oscar ter de terminar a carreira dessa forma, mas o mais importante, obviamente, é a preservação da vida do atleta, do ser humano, melhor dizendo. O Oscar tem uma carreira aí muito boa, né? Começou no próprio São Paulo, toda aquela confusão foi pro Internacional, depois no Chelsea, onde foi um jogador muito importante. Jogou Copa do Mundo, tem uma carreira muito sólida na China. No retorno ao São Paulo, alguns problemas físicos aí atrapalharam o desempenho do camisa 8. E depois essa questão aí, esse susto, né, que ele acabou dando há pouco mais de um mês. E a decisão de encerrar a carreira, o Oscar. Quero falar a respeito também desse assunto, né? Inclusive dando os créditos, mais do que isso, os parabéns, né? A reportagem investigativa do UOL, do meu amigo, do meu parceiro, o Gabriel Sá, numa parceria também com o Pedro Lopes. E é uma reportagem muito boa, né? É claro que o diagnóstico, eu acho que fica por conta de quem entende mais do assunto, mas é importante porque são vários lados de uma mesma história e que pode explicar algumas situações do Departamento Médico do São Paulo. Acho que o mais importante disso tudo é mostrar o quanto o departamento médico, físico do São Paulo, toda essa área, né, ligada à parte do corpo dos atletas, e que foi algo que saltou os olhos esse ano no São Paulo, o número de lesões, né, 70 lesões, 70 atletas no departamento médico, alguns reincidentes, podemos dizer assim, não foi à toa, né? Claro que talvez não seja exatamente esse o motivo, né, a utilização aí das canetas emagrecedoras do Monjaro, mas foram várias situações de desencontros no Departamento Médico do São Paulo e acho importante trazer alguns detalhes, né, dessa reportagem. Inclusive também pude conversar com algumas pessoas para confirmar alguns pontos, trazer algumas visões. E o pivô de toda essa história é o médico nutrólogo, o Eduardo Hauen, que desde junho ele comanda o TecFut no São Paulo, né? O São Paulo chegou a investir aí cerca de R$200 mil dentro de uma nova esfera da medicina para ver se melhorava esse desempenho e na tentativa até de voltar a ser uma referência que o São Paulo já foi um dia, mas que me parece hoje distante. E o Eduardo Hauen, ele causou alguns problemas justamente por conta de gente que alegou que ele não foi apresentado de uma forma correta, trouxe alguns métodos diferentes do que aquilo que o São Paulo vinha, de alguma forma, colocando em prática, entre eles essa utilização do Monjaro, né, que é um remédio que hoje é muito falado, no primeiro momento utilizado para diabetes 2 e principalmente hoje para obesidade, né? Muita gente usa para emagrecer. E a informação que os colegas trouxeram nessa reportagem do UOL é que alguns atletas do São Paulo estariam utilizando essa caneta e algumas pessoas lá de dentro tentando de alguma forma ligar a utilização desse medicamento ao fato do São Paulo ter muitas lesões em 2025, por conta de perda de massa muscular e tudo mais. Porém, o São Paulo já se justificou dizendo o seguinte, que apenas 2 jogadores, por questões específicas, utilizaram esse medicamento. Então não seria ali uma prática recorrente com relação a todo o elenco, e sim casos isolados. Mas mesmo assim, esse é um assunto que acabou gerando muita discordância e acaba sendo justamente o exemplo de várias discordâncias que vêm
acontecendo dentro do Departamento Médico do São Paulo. Tanto que o Eduardo Rauen hoje é uma pessoa, pelo menos com essa atual diretoria, encabeçada pelo Casares, que tem o Márcio Carlomagno como um homem forte de futebol, ele acaba sendo hoje essa principal referência, o doutor Eduardo. Tanto que o São Paulo realizou algumas demissões nas últimas semanas, ligadas ao departamento médico e físico, e o Eduardo seguirá no São Paulo com alguns métodos já implementados ao longo dos últimos meses. Então o Tricolor, de alguma forma, acredita muito no trabalho desse profissional. Mas dentro dessa apuração, é interessante ver que realmente algumas questões do departamento médico não andaram alinhadas. E o São Paulo tenta agora, com essas demissões, novas contratações, inclusive profissionais que já foram chegando ao longo dos últimos meses e das últimas semanas, ter aí uma organização maior com relação a isso, para que, obviamente, as lesões não apareçam tanto assim na temporada de 2026. Certo, pessoal? É isso, né? Rapidamente sobre o mercado da bola do São Paulo. São Paulo, ontem eu trouxe aí que o Tricolor tem a expectativa, né, de pelo menos negociar com alguns atletas do Fortaleza, como por exemplo o Pochettino, e também o Gaston Ávila, né, zagueiro, 24 anos, que atuou pelo Fortaleza nessa campanha do rebaixamento, pertence ao Ajax. O Fortaleza não seguirá com o jogador por questões financeiras e o São Paulo tem um interesse sim no Gaston Ávila depois de ver o James um pouco mais distante. Além do Pochettino, além do Matheus Pereira também, jogadores que podem, de alguma forma, apesar do rebaixamento do Fortaleza, surgem como bons reforços na próxima temporada, não só para o São Paulo, mas também para outros clubes. Certo, pessoal? É isso. A gente volta aí ao longo da programação da Rádio Bandeirantes com mais informações do Tricolor Paulista. Boa, valeu Paulo do Vale, atualizando informações do Tricolor, não só questões de mercado da bola, o que o torcedor quer saber, mas o que precisa ser dito acerca dessa confusão toda no departamento médico do São Paulo. Como o PDV falou, né, Fabiane, é uma opção de medicamento não convencional, mas que talvez tenha uma explicação, talvez tenha sido bem aplicado. Acho que não cabe a nós fazer esse julgamento, cabe a sinalização de que foi uma aposta diferente e que dá estranhamento no torcedor, ainda mais em um ano em que o São Paulo teve uma questão grave em relação aos jogadores machucados, né? Muitos jogadores no DM. E é um tema delicado para nós, jornalistas, opinarmos, né, Miliose? Querendo ou não, questão de saúde, fisionomia, eu prefiro delegar aos profissionais da área. Então não quero de qualquer forma induzir aqui a um pensamento de que o departamento médico do São Paulo, a fisiologia, a nutricionista pode estar errado. E querendo ou não, são pessoas formadas na área que têm muito mais conhecimento técnico e prático do que qualquer um de nós e da imensa maioria daqueles que estão nos ouvindo aqui na Rádio Bandeirantes. Mas o que dá pra gente tirar disso é um movimento interessante do São Paulo de zerar o CT, né? Sim. De zerar o CT. Vai mudar todas as áreas e talvez isso reflita em um elenco que é frágil, mas à mesma medida que não tem dinheiro e margem para repor, né? Não existe um cenário que o São Paulo vá remontar o elenco para melhor ano que vem. Eu acho difícil, cara. O São Paulo tem bons jogadores, a verdade é que são poucos, mas tem bons jogadores. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, vai ter que se agarrar nesses caras até o final. Importante, fundamental, darem a chave do CT pro Crespo, que é um cara que gosta do São Paulo, que gosta de estar lá. E também exigir um pouco mais de responsabilidade às lideranças técnicas do elenco. Arboleda, Lucas, Rafael, esses caras que vão ter que segurar o piano porque vai ser uma temporada difícil. Eu tava falando com o Quesada aqui no off, né? Parece que daqui em diante, todo ano, vai ter pelo menos um clube grande brigando para não cair. Porque os pequenos estão se organizando, os pequenos e médios. E quando eu falo clube grande, eu falo daqueles que são desorganizados e não têm dinheiro. E não são SAF. Então, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, em hipótese alguma, vão brigar contra o rebaixamento. Botafogo também. Os demais, todo ano vai ter pelo menos um, porque o nível do Campeonato Brasileiro tá subindo, né? Tá subindo. O Fortaleza caiu, mas nunca foi uma barbada jogar contra o Fortaleza. Entre outros, o Red Bull Bragantino é um time que tá organizado, entre diversos que vão fazer frente aos grandes e mais tradicionais do cenário nacional. Olhando aqui, não vejo no futuro a curto prazo soluções para que Atlético Mineiro, para que Santos, para que Vasco, para que Internacional, para que Grêmio, para que Corinthians, para que São Paulo passem Brasileirões aí sem qualquer aperto. Concordo com você. E a SAF não é do dia pra noite, né?
Sim. Você pode até virar SAF do dia pra noite. O São Paulo tá numa movimentação nesse sentido. Aliás, muito esquisita a movimentação do Diego Fernandes, né? Sobre Essa essa semana, transformação. Cara, eu tava lendo uma matéria do Pedro Ivo Almeida, brilhante jornalista, sobre o histórico do Diego Fernandes. E assim, O homem que trouxe o Ancelotti, né? Fosse São Paulino, fosse conselheiro do São Paulo, cara, eu olharia 50 vezes, passaria pra vários compliances antes de levar essa história adiante, viu, Miliose? Eu vou olhar essa matéria aí pra poder tratar com mais cuidado desse caso, mas é isso, né? Um cara de um trâmite forte no futebol brasileiro, se eu não me engano também com investidores internacionais, né? Enfim. Eu tô com a matéria do Pedro Ivo aqui. Por favor. O título da matéria é o seguinte: trouxe Ancelotti, mas nunca foi agente. Quem é Diego Fernandes, que fala em investir em SAF do São Paulo? Ele é um empresário que ganhou as manchetes em 2025, quando ele foi o intermediário para trazer o Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, né? Ele é torcedor são paulino de infância, CEO da 08 Partners, amigo de jogadores a quem prestou serviço no mercado financeiro, e ele muda de patamar na gestão Edinaldo Rodrigues, né? Que recebeu de pessoas próximas a indicação do Diego Fernandes para ser esse intermediário na contratação do Carlo Ancelotti. O problema é que... Ele esteve lá na apresentação do Ancelotti, cruzei com ele na apresentação. Olha isso, ele nunca foi licenciado pela FIFA para ser agente de jogadores. Porque não sei se a audiência sabe, mas para você ser empresário de jogadores, você tem que estar registrado como agente, tanto na CBF quanto na FIFA. E o Diego Fernandes não está nisso. No serviço de intermediação do Ancelotti, ele teria direito a uma comissão de 1 milhão de euros, tá? E ainda poderia receber 1 milhão de reais de reembolso por ter custeado o avião de aluguel utilizado pelo Carlo Ancelotti para vir ao Brasil. E quando entrou o Samir Chaldi, ele mostrou muito incômodo com a postura do Diego Fernandes nos bastidores, de ter sido uma pessoa ignorada pela nova gestão, é claro, mas que ele queria entender um pouco mais sobre quem era o Diego. O Diego não foi à frente judicialmente, mas a FIFA interveio ao notificar a CBF sobre a comissão a qual ele teria direito. Não recebeu esse valor, portanto, e agora está conversando com empresários de mundo afora e criando aquela ilusão na torcida, né? Falando que vai trazer investimento, que vai transformar o São Paulo numa potência, mas como a gente disse aqui, não é do dia pra noite, né? Ele fez uma postagem. Diga, Pedrão. Não, eu ia dizer que a SAF, além de não ser do dia pra noite, não é garantia de nada, né? O Vasco da Gama caiu como SAF. O Atlético é uma SAF desorganizada. Sim, o próprio Fortaleza caiu esse ano e é SAF. Sim, o Fortaleza é uma SAF de si mesmo, né? Uma Sim. SAF sem dono. O Vasco também, né? Sim, é isso mesmo. Mas o Vasco teve dono, né? O Vasco teve dono e não deu certo. E agora é uma SAF de si mesmo. No futuro, todos os clubes vão virar SAF. E vão cair 4 SAFs por ano. Vão cair 4 SAFs por ano, exatamente. Isso não vai mudar. Inclusive, só para pontuar sobre Diego Fernandes, o dito empresário fez uma publicação dizendo: me diziam que era impossível trazer o Ancelotti. Eu trouxe. Agora dizem que é impossível profissionalizar o São Paulo e mudar o estatuto. Vamos ver. É o que diz aí o empresário, que a princípio não faz parte de nenhum departamento do São Paulo, né? Tá tentando ali adentrar por meio desses investimentos, dessas conversas, a princípio iniciais, com o Júlio Casares.